Abra sua Bíblia em Gálatas 5. E a gente vai ler do 16 ao 26 na NVI. Esqueci de avisar. Gálatas 5, 16 ao 26 fala da vida pelo Espírito. Nós estamos numa série aí falando sobre o fruto do Espírito. O pastor Clérison falou sobre o amor. Juana, terça-feira passada, falou sobre a alegria. E hoje eu vou falar sobre a paz. Glória a Jesus, a paz que só o Senhor pode nos dar. Gálatas 5, 16 ao 26 diz assim. Posso fazer uma coisa diferente? Eu vou pedir para um irmão ou uma irmã corajosa levantar e ler para a gente. Alguém tem essa coragem de fazer isso por nós? Miquel está com uma cara de que vai fazer isso. Por livre e espontânea pressão. Você pode ler para a gente? Por favor. Pode ser sentado mesmo. Amém. Obrigada, Miquel. Bem, já foi dito nessa série que a gente está falando sobre a questão de Paulo estava ensinando a igreja de Gálatas, aos Gálatas, sobre o que estava acontecendo, né? Que eles estavam tentando judaizar os cristãos, e aí Paulo combate isso firmemente, falou: vocês foram livres em Cristo, e aí ele combate, isso já foi falado, eu não vou entrar nesse mérito. Vou falar hoje sobre a paz, o fruto do Espírito. E o que é um fruto? É aquilo que a gente come, é o resultado da árvore. Se ela é uma macieira, vai dar maçã. Então, fruto, quando eu provar esse fruto, eu vou sentir o gosto de maçã. E aí muita gente usa esse exemplo, que é um exemplo muito fácil da gente entender, que é a mexerica, né? Que vocês falam aqui, lá no Rio a gente fala tangerina. Mas aqui é mexerica, que ela tem gomos, mas ela é uma fruta só. Então, o fruto do Espírito é o fruto com 9 características. E que nós temos porque temos o Espírito Santo. Antes, Paulo fala sobre os frutos, as obras da carne, que são da nossa natureza. Né? Nós, se não estivermos no Espírito, facilmente manifestaremos as obras da carne. Né? Essa lista aí horrorosa que falou, e que todos nós precisamos vigiar para que elas não se manifestem na nossa vida. Por isso que Paulo fala: enchei-vos do Espírito, andem no Espírito. Porque através dele a gente consegue manifestar essas características que vêm só dele. Então o fruto é um resultado, ou como dizem por aí, é um hábito daqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Então, se eu sou habitação do Espírito Santo, eu produzo esse fruto, né? Esse fruto é um resultado. E aí, se a gente for abrir lá em João 14, pedir para mais um voluntário ler para mim aí. Miquel está livre. Está liberado. João 14, 27. João 14, 27. O que Jesus está falando? Alguém pode ler? Vou sair da frente. Um de cada vez. Amém. Obrigada, filho.
Então, Jesus está falando de quem? Do Espírito Santo. Ele está falando lá, se você for olhar no capítulo, que ele vai, mas que ele vai enviar o Consolador para habitar em nós e ele vai nos dar a paz. Lindo isso, né? Então, nesse contexto, Jesus está falando o seguinte: eu vou dar um presente para vocês. É o microfone? É eu aqui? Não, né? Deixa. Então tá. E aí, Jesus fala o seguinte: eu vou dar um presente para vocês. Esse presente é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que vai dar a paz dele para vocês. Ele vai dar a paz, ele vai dar o amor, ele vai dar alegria e todas as outras características do fruto. E aí Jesus está falando também sobre qual é a paz de Deus, a diferença da paz que ele dá e a diferença da paz do mundo. E ele vai descrevendo. E a gente tem paz é uma palavra tão pequenininha, né? 3 letrinhas, mas tão profunda e tão necessária. E o homem vive em busca de paz. O homem está sempre buscando a paz e ele não encontra. Ele encontra uma falsa paz no mundo, que é passageira, é superficial, mas ele não encontra a verdadeira paz. Por quê? Essa verdadeira paz nós só encontramos em Cristo Jesus. E aí Paulo vai falando sobre isso. Então, o que significa paz? Paz é um alinhamento. Quando as coisas estão alinhadas em harmonia, estou em paz. O mundo diz o quê? Que paz que é tão famoso, é a ausência de conflito, né? Muitas vezes você pode estar sem conflito nem aparente e você está sem paz, porque o seu interior está cheio de angústia, de desalinhamento. Então, a paz é um alinhamento e harmonia. E o que seria o inverso de paz? Seria guerra, conflito, turbulência. Será se alguém poderia citar mais alguma coisa? Aflição, desalinhamento. Então, quando as coisas estão desalinhadas, estão sem paz. E aí, a gente pode ver um exemplo muito claro lá no Oriente, né? A gente estudando muito isso em teologia. No Oriente, a guerra lá vem de anos e anos. Porque existe um conflito, existe turbulência no interior, né? No interior dos homens que habitam lá por causa da história e tantas coisas que aconteceram, não existe paz, existe desalinhamento. E aí a guerra acontece. E ela é uma guerra que não para, não tem fim. Né? A gente sabe que isso vai durar um tempo aí até que as coisas se ajustem. A guerra na Ucrânia e na Rússia. Aconteceu algum desalinhamento aí entre os países, entre as forças políticas, e a guerra aconteceu. Nós estamos vivendo uma crise, uma guerra política no nosso país também, né? Onde estão um polo aqui da direita, um polo na esquerda, e brigando daqui, brigando dali. E só Deus sabe quem está certo, né? Ele que está certo, nós estamos tudo errado. Mas todo mundo querendo paz, todo mundo buscando paz. O mundo hoje busca paz para que as guerras acabem. Para que as guerras nos países, para que a guerra econômica acabe, para que a guerra política acabe. Tantas guerras que se formam aí porque não existe a verdadeira paz, porque os corações estão desalinhados. E aí Paulo vem falar sobre isso, sobre o fruto do Espírito e a paz. É tão poderosa e ela muda a nossa vida. E aí a gente pode falar de um cumprimento que todo mundo fala, paz do Senhor, graça e paz, né? Que a gente deseja. E aí ele fala, aí estudando um pouquinho sobre isso, no hebraico o significado de paz é shalom. E no grego significa eirene. Então é o quê? É um estado de tranquilidade. Shalom, eles dizem que é muito mais do que só um estado de tranquilidade. É bem-estar, é harmonia, prosperidade, é um pacotão, né? É completude. E aí eu vi um teólogo falando, né, sobre... Ele foi, acho que em Israel, fazer uma compra em algum lugar, e ele, falando lá em inglês, ele estava tentando achar o significado da palavra pagar. Ele queria pagar lá o que ele pegou no supermercado, sei lá, em algum lugar. E aí, alguém disse para ele lá a palavra em hebraico, que eu não lembro exatamente, mas ela tinha alguma derivação de shalom, shelem, era uma palavra assim, no finalzinho era shelem, alguma coisa. E significava o seguinte, que ele estava indo lá no mercado, ele estava tirando alguma coisa, né? Então, ele tirou do estoque daquele dono e aquilo ficou em falta, ele ficou com uma dívida. Então, ele precisava pagar, e aí, quando ele pagava, era o shalom. Ou seja, ele estava completando aquilo que ele tirou. Ele pagou a dívida dele. Olha que lindo. Então, shalom é quando eu pago a dívida. É uma coisa completa. E aí a gente vai entendendo ao longo aqui do que eu vou dizendo, a gente vai entender essa completude. E o primeiro lugar que a paz é afetada, o primeiro lugar é a minha relação com o outro. Quando eu não estou em paz, a primeira coisa que vai ser afetada é quem está do meu lado. Marido, filhos,
amigos, não é assim? Quando a gente não está em paz, primeira coisa é quem está perto. Até os nossos inimigos serão afetados. As pessoas da nossa igreja, que a gente convive, vizinhos, vão ser afetados. E aí talvez você está aqui hoje, mas está aflito. Você está com o coração desalinhado, sem paz. Você não entende. É uma aflição, uma angústia, que tudo até fora pode dar tudo bem. Você pode estar bem financeiramente, bem de saúde, bem no trabalho, bem com os amigos. Mas existe uma aflição, uma angústia no seu coração, porque você está desalinhado. Sabe? Você não consegue ter shalom, aquela coisa com completude, né? E eu não estou nem falando do que está acontecendo fora, não, porque isso sempre vai estar. A gente sempre vai estar em guerra por fora, sempre vai ter aflição, sempre vai ter tribulação, sempre vai ter ofensa. A gente já sabe disso, a palavra de Deus não nos esconde isso, mas o Senhor diz que a gente já venceu, né? Que a gente é forte nele. Mas o que eu quero dizer é o alinhamento que tem que estar no nosso coração, que é a verdadeira paz que Jesus dá. E aí a gente começa, ao longo da vida, a experimentar uma guerra. A gente começa a se desalinhar. E aí, se a gente for ver uma imagem de um iceberg, quando você vê lá na ponta a minha relação com o outro, estou com um problema com o outro. Isso é só a ponta do iceberg. A verdade, meu irmão, a origem, a causa é lá no fundo, né, que é bem maior a estrutura do iceberg. A pontinha é pequenininha, mas lá no fundo a base é muito maior. Significa que eu estou em guerra com quem? Eu estou em guerra com Deus. E aí, quando eu estou em guerra com Deus, eu estou em guerra comigo, e aí, lá na ponta do iceberg, eu fico em guerra com o outro. Só que a primeira crise, a primeira coisa que é afetada é com o outro. Você não está enxergando que você está em guerra com Deus e que essa guerra com Deus vai trazer uma guerra com você mesmo e que isso vai resultar na minha relação, na guerra com o outro. E aí, o nosso relacionamento com Deus é afetado. Pode colocar para mim aí, por favor, Mateus 22, 27, 37, 38, se eu não me engano. Quando eles questionam a Jesus, qual é o primeiro e grande mandamento? Dessa não vou mandar ninguém ler, não, vou ler. Diz assim, Jesus respondeu, amem ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Pode passar. Este é o primeiro e maior mandamento. Mais um. E o segundo é semelhante a ele, ame ao seu próximo como a você mesmo. Obrigada. Então, o que está querendo dizer ali? Jesus está falando que o meu relacionamento com Deus é afetado quando eu entro em guerra com Deus, eu estou em guerra com os outros. Ok, já falamos sobre isso. E aí ele diz o seguinte, já vou voltar nesse texto aí, guarda esse texto. Jesus está falando o seguinte, olha, a minha paz é melhor, mas eu quero dizer para vocês, o que é essa falsa paz que o mundo dá? Por isso que ele fala, eu vou dar a minha paz, a verdadeira paz vos dou, não como o mundo a dá. E aí, quando a gente vê a paz que o mundo nos oferece, é uma falsa paz, que é o que vai acontecer quando o anticristo reinar. Lembra, nos 3 anos e meio, ele vai ter uma falsa paz, não vai ter guerra com ninguém, conflito. Exteriormente vai estar tudo bonitinho. Por isso que é falso, porque é externo, não é interno, não é a paz verdadeira que Jesus dá. E aí ele fala, olha, essa paz do mundo ela é superficial, ela é momentânea, ela dura pouquinho, logo, logo ela vai passar. E o que acontece quando a gente está nessa falsa paz? Muitas vezes a gente está sem paz no nosso coração. O que a gente faz? A gente evita o conflito. Não, eu estou com problema com aquela pessoa, então eu vou ficar quieto, não vou falar nada, eu evito o conflito. Então, aparentemente, está tudo legal, mas é uma falsa paz, porque eu não resolvi isso dentro de mim. Eu só estou evitando um conflito ali. Então, quando a falsa paz, ela habita no meu coração, quando ela não é verdadeira paz, eu evito isso. Eu busco conforto. Ai, aqui está tão confortável, não vou criar caso com ninguém, eu vou ficar aqui escondidinho, está tudo bem, ninguém vai me ver, ninguém não se mexe, eu vou ficar quieta e não vai acontecer nada. E aí você fica numa falsa paz, se iludindo, né? Porque se você deixar que o Espírito Santo te revele, você vai ver que você não está em paz verdadeiramente. Então, voltando lá para o que Jesus fala, ele fala o seguinte, quais são os 2 amores que nós, se a gente for olhar assim, são 2 amores. Primeiro o amor a Deus e depois o amor ao próximo. Só que a gente esquece que são 3 amores. Primeiro eu amar a Deus, depois eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu preciso me amar e amar o próximo. Então, são 3 relacionamentos que são afetados pela falta de paz, né? Ou são abençoados pela paz. Então, o amor a Deus afeta o amor que você tem por você. E isso vai afetar também o amor pelo outro. A consequência é essa.
E aí o que acontece quando o homem peca? Quando a gente pecou, a gente entrou em guerra com Deus. E aí gerou uma guerra conosco, com nós mesmos, e gerou uma guerra com os outros. E aí você já reparou que geralmente como você trata uma outra pessoa é a mesma forma que você trata você mesmo? Se você é muito irado, se você é muito grosso, se você cobra demais, cobra muito as pessoas, pode ver que você profundamente se cobra, se cobra muito. E aí, se você é uma pessoa que é desconfiada, se é uma pessoa que se você fica com raiva facilmente, significa que você tem raiva de você mesmo. O pastor Flávio poderia falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Que entende do assunto. Você odeia muito as pessoas, você odeia a si mesmo. E aí, se você fala muito mal das pessoas, você fala mal de você mesmo. Eu não tenho valor, eu não consigo, não é? E isso aí isso significa o quê? Que está acontecendo uma guerra dentro de você, no seu interior. Eu não sei se você já enfrentou essa guerra, eu já enfrentei muito. Luto com essa guerra, né, para que o Senhor me traga a paz verdadeira. Porque quando a gente não se enche do Espírito, quando a gente se distancia de Deus, quando a gente se esfria, as obras da carne se manifestam. E aí a gente entra em guerra, porque a gente está distante de Deus, a gente não está se enchendo do Espírito. A gente está pecando ali, se afastando de Deus, e aí a guerra no nosso interior começa. Então, o outro é praticamente o espelho. É o lugar que eu derramo o meu interior. Então, isso é um ponto para a gente refletir. Muitas vezes a gente chama o nosso irmão de burro. Você é um burro. É pecado isso, é errado? É errado. Né, Miquel? Você riu? É verdade, a gente faz isso quando é criança, então a gente faz isso, seu burro, seu isso, seu aquilo, você não dá para nada. E aí quando eu falo isso para o outro é pecado. Por que quando eu falo isso para mim, tá tudo bem? E aí eu posso falar isso porque eu fiz muito isso comigo. Graças a Deus que eu me arrependi, o Senhor teve misericórdia de mim. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós entramos em guerra conosco mesmo. E o Senhor não deseja isso para nós, porque isso não faz bem. Então, alinhar, aí eu vou me alinhar com o outro, ok, eu vou me resolver com o outro. Vamos entrar no acordo aqui, João Pedro, 2 João Pedro, nossa, estou com 2 João Pedro aqui. Entendeu, João Pedro? E aí, vamos acertar, tá? Nem para mim, nem para você, vamos entrar no acordo. Isso não é uma falsa paz? Porque ela é superficial. Até eu tropeçar ali de novo, a gente entrar em conflito de novo. Então, é muito frágil isso. Por isso que não é bom. Por isso que não é verdadeira e é falsa. Então é momentâneo. Então Jesus falou assim, mas eu vou dar uma paz para vocês que é muito mais profunda do que isso. Olha que promessa linda. Eu já estou quase caminhando para o final. Mas aí se a gente for olhar para Gênesis 3, eu não vou ler, foi quando o homem pecou no jardim, foi onde tudo começou. Onde aconteceu qual foi a primeira coisa que aconteceu? Começou uma guerra no interior do homem, de Adão. Então ele pecou no jardim, no paraíso. E aí, por quê? Porque ele declarou ali guerra com Deus. Ele estava em paz, em harmonia, tudo perfeito. E aí desalinhou, porque ele declarou guerra contra Deus. Ele desobedeceu. Primeira coisa que aconteceu, os olhos dele se abriram. Ele olhou para ele e viu que ele estava nu. Primeira coisa que ele quis fazer, primeira coisa que ele fez, ele começou a se criticar. E aí arrumou um jeito de se cobrir. Já quis se cobrir. Aí ele começou a criticar a mulher que estava do lado dele, e aí os outros em volta, a família, começou a sofrer. Primeira coisa que aconteceu, os filhos entraram em guerra. Caim matou Abel. E aí, Caim mata Abel não porque ele odiou Abel, odiou primeiro Abel, mas porque ele odiou a si mesmo. Olha que forte. Não foi porque ele odiou primeiro Abel, foi porque ele primeiro odiou a si mesmo. Por causa da oferta dele, que a oferta dele foi uma oferta medíocre. Então, olha que forte. Abel estava denunciando para Caim a mediocridade e a guerra interior do coração dele. Olha que forte. Quando a gente odeia o nosso irmão, a gente está odiando, na verdade, a nós primeiro. Que forte. Meu Deus. Então, quando Abel denunciou a guerra no interior de Caim, Caim foi lá e matou Abel. Aí tudo ficou em desordem, tudo ficou desalinhado. Então não adianta você querer a paz do mundo. Por exemplo, eu já fui em encontro de casais, quem já foi aqui é maravilhoso, eu amo ir, é muito importante. Lá a gente aprende a se comunicar melhor, e aí tá, ok, legal, isso resolve muito o nosso relacionamento, porque a gente esquece de se comunicar, de perdoar, de ceder, né, pastor Rogério? Isso é maravilhoso, só que isso não resolve tudo.
O que precisa resolver é o que está lá embaixo, é a guerra com Deus, a guerra com você, para que a guerra com o outro, que é com seu marido, com os seus relacionamentos, seus filhos, seja resolvida. Então, Jesus quer dar essa paz, que vai resolver lá na origem, lá embaixo. Ou seja, a sua guerra é comigo, resolve a sua guerra comigo. Eu vim aqui para te dar essa paz. Vamos entrar em paz? Né? Eu vim para me reconciliar com você. Jesus veio para nos reconciliar com Deus, para nos dar a verdadeira paz, para que essa guerra interior vá embora da nossa vida. Amém? Ai, glória a Deus. Tão profundo para falar em tão pouco tempo. E o Senhor, quando a gente fala, né, a palavra de Deus é um espelho, e aí mostra a realidade do nosso coração. E aí mostra quanto eu preciso dessa paz, quanto eu preciso melhorar e me arrepender mais. E a palavra de Deus é maravilhosa, né? Para isso, para nos revelar quem nós somos, como nós estamos. E quem Deus quer nos mostrar, nos transformar. E aí Deus falou assim, eu estou propondo para vocês a minha paz. Eu quero, por quê? Porque aí você vai entrar em paz com você mesmo. E aí, por quê? Porque você entrou em paz comigo. Entrou em paz com Deus, você vai ter a paz verdadeira com você mesmo. E o outro vai ser só um reflexo daquilo que eu estou vivendo. Porque eu estou em paz com Deus, em paz comigo e em paz com o outro. Glória a Jesus. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu posso fazer isso? Eu preciso alinhar a minha vontade à vontade dele. Enquanto eu ficar guerreando e lutando com a minha vontade, não, mas eu quero isso, Deus quer aquilo, eu vou ficar em guerra, né? Porque eu estou indo contra a vontade dele. Então, quando eu alinho a minha vontade à vontade dele, a presença dele na minha vida, as coisas vão sendo alinhadas. Então, o que é isso? É o Espírito Santo habitando em nós. Aleluia. Então, quando ele habita em nós, agora eu tenho a mente de Cristo e agora a minha vontade é a vontade do Pai. E aí, a gente caminhando para o final, por que no jardim a gente desalinhou? No jardim era o paraíso. Estava tudo alinhado. O coração de Deus estava alinhado com o coração do homem. Tudo jóia. E aí, o homem resolveu, não quero mais ser governado por Deus. Agora eu sou Deus. Ele ouviu a serpente. Ele deu um grito de independência. Independência ou morte, né, que falou no ouvido do Piranga. Aqui ele falou independência e morte, porque ele morreu. Lá era ou, né? Aqui foi e, porque ele morreu também. Brincadeira, mas é sério. E aí ele ouviu essa serpente e ele entrou em guerra. Deixa eu voltar aqui. Então ele queria ser Deus. E aí aconteceu tudo. Aí depois, onde que eu vou para ter verdadeira paz? E aí a gente entra com a história de Jesus. Jesus estava prestes para ir para a cruz, para pagar o preço, pagar a nossa dívida de desalinhamento, para trazer a shalom, a completude. Eu vou pagar a sua dívida, aleluia. E aí o que aconteceu? O que aconteceu no jardim, na guerra com Deus? Ele veio para acabar com essa guerra, para pagar a dívida. Aí ele fala, Deus, pode derramar o cálice da sua ira, que era sobre nós, a ira de Deus contra nós, porque nós guerreamos, brigamos com Deus, né? E aí Jesus falou, pode derramar sobre mim. Deus derramou sobre ele. E aí, para que você pudesse ter paz com ele de novo, para que você pudesse, e eu também, né, me incluindo, claro, primeiro, que nós pudéssemos ter paz com Deus, sermos reconciliados. E aí, ele falou, eu vou enviar o Consolador. O Consolador agora vai habitar em vocês. Vocês agora são justificados pela fé. Romanos 5:1 fala, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então nós fomos justificados. E aí agora nós somos santos. E aí nós podemos ser novamente a habitação de Deus. O Espírito Santo vai habitar em nós. E aí, mas significa que eu sou justificado, eu sou santo, que eu não erro? Não, erro. Nós erramos, só que nós temos um advogado bom, que é Jesus, que nos justifica, né? Glória a Deus por isso. E aí você pode ter de novo um relacionamento com Deus. E aí o homem que estava em guerra com Deus se alinha, entra em paz com Deus, com ele mesmo e com o outro. Essa é a verdadeira paz, que é a verdadeira paz que Jesus veio trazer. E aí, Paulo lá em Efésios, se você for olhar Efésios 1:2, ele começa lá com a saudação, falando graça e paz. E aí, por que essa ordem é muito importante? Né? Por que não é paz e graça? Porque não existe paz sem graça. A graça foi derramada sobre nós. Então, nós só temos paz porque ela foi nos dada. Então, a graça foi nos dada através de Jesus e por isso eu tenho paz com Deus. Então, foi um termo usado por Paulo. Jesus pagou a nossa dívida. Éramos inimigos, agora estamos em paz. Aleluia.
E aí, se a gente for falar de um exemplo de paz, quem pode ser o melhor e maior exemplo? Jesus. É um exemplo lindo. O que aconteceu com Jesus? Existia uma guerra ao redor. Vamos imaginar a cena aí. Existia guerra ao redor e paz no interior de Jesus. Quando isso? Quando ele estava lá no barco, no meio da tempestade. Lembra? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Ele estava igual o salmista fala lá, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Essa é a verdadeira paz. Eu deito tranquilo, tenho problema, está acontecendo tudo na minha vida, porque vai continuar acontecendo, mas eu durmo. Quem não tem paz consegue dormir? Não, só com tranquilizante, sei lá o nome do clonazepam, não sei o nome dos remédios aí. Aqueles que bate a pessoa, porque ela tá sem paz, ela está angustiada. E aí Jesus de boa lá dormindo, e do lado de fora estava acontecendo o inverso da paz. Tempestade, vento, raio, trovão, onda, tudo acontecendo. Os discípulos gritando, ei, segura aí, vai aqui. Todo mundo preocupado e Jesus dormindo. Aí vem o povo e os discípulos lá, mestre, o senhor não está incomodado não que a gente vai morrer? Né? E aí Jesus de boaça, acorda. Aí o que acontece? Aí a gente lembra o quê? Das bem-aventuranças. Que Mateus fala lá, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, quando eu tenho esse fruto do Espírito, que é a paz, eu sou um pacificador. Eu abro a boca na minha casa, a paz de Deus vem. Eu abro a boca no meu trabalho, em vez de vir um conflito, as fofocas, o ambiente fica pesado, ele fica leve, porque a paz de Deus vem. É derramada, né, através da minha vida. E aí, Jesus faz o quê? Acorda, abre a boca lá, boceja, olha para aquilo tudo, e dentro dele está como? Está em paz, gente. E do lado de fora está tudo acontecendo. Eu já... No Rio de Janeiro tinha lá o catamarã, né, que era Rio-Niterói. Aquilo ali balança bem pouquinho, mas eu já quase morria de enjoo. Eu fico imaginando quem vai pescar. Fica naquele... Imagina na tempestade. Enjoo, acho que nem dá mais lugar para o enjoo, porque vem o medo, né? Acho que o medo passa por cima do enjoo. Mas você imagina Jesus lá balançando, acordando, de boa. E aí Jesus faz o seguinte, ele dá uma ordem para a tempestade parar. A gente conhece a história. Só que só pode dar ordem para uma tempestade parar quando alguém que não tem tempestade no seu interior. Então Jesus era esse alguém, ele não tinha tempestade no interior dele. E aí ele abre a boca e ele dá uma ordem para a tempestade parar. Ele alinhou o exterior com o interior dele. Então ele tinha esse poder de declarar isso e a tempestade parou. Por quê? Porque ele é um pacificador, porque ele é o Filho de Deus. Então, esse é o desejo do Senhor, que o fruto, esse fruto da paz esteja sobre nós, para que nós sejamos bem-aventurados, pacificadores. Amém? Então, quando eu estou alinhado, aí Jesus estava como? Alinhadaço, né? Como diz o carioca. Ele estava alinhado com Deus, com ele e com os outros. E aí ele falou e a tempestade, essa é a sequência. Paz com Deus, paz com você mesmo e paz com o outro. Glória a Deus. Então, por que tem tanta paz dentro dele? Porque ele é um pacificador, ele é o príncipe da paz, aliás, né? Como a gente cantou aqui, a palavra de Deus diz. Então, para a gente finalizar agora de verdade, Deus diz o seguinte, já falei várias vezes, né? Deus diz assim, nós estamos em paz, porque meu filho pagou sua dívida e agora eu te adoto como um filho. Então, que a gente possa buscar em Deus essa paz. E eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei que área da sua vida está em conflito, né? Às vezes sua vida financeira, sua vida nos relacionamentos com seu marido, com seus filhos, com amigos. Às vezes você não consegue fazer amigo, você não consegue se relacionar porque você está com problema, mágoa, ofendido, e aí você está sem paz nessa área da sua vida. E o Senhor Jesus quer trazer essa paz. Só que essa paz a gente só encontra no Espírito Santo, andando com Ele, nos enchendo nele. E hoje eu te convido, né, a examinar o seu coração, assim como ao estudar essa palavra, o Espírito Santo falou meu coração. E aí dói, né? Porque quando a gente pede, sonda, meu Deus, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e Ele mostra. Mas Ele mostra para trazer para fora, né? Para poderidão vir, para Ele nos limpar. E aí nós nos arrependemos, nos humilhamos, confessamos, nós deixamos e o Senhor transforma a nossa vida. Então não sei que guerra que você está vivendo. A paz é o fruto dos que são habitados pelo príncipe da paz. Ele deseja
habitar no seu coração e te dar a verdadeira paz. Mas eu já recebi Jesus, eu fui reconciliado com Deus, eu ando no Espírito, mas eu não consigo ter essa paz. Tem alguma guerra aqui que está acontecendo comigo, eu estou com guerra aqui com alguém, ou numa área da minha vida, porque alguma coisa lá com Deus, você está em guerra. Então, que você peça ao Espírito Santo para te mostrar aonde foi que essa guerra começou. Por que essa falta de paz? Por que essa tempestade está aqui dentro? O que você precisa deixar? O que você precisa confessar? O que você precisa se arrepender? Com quem você precisa se reconciliar? Primeiro com Deus, mas com o outro vai ser o reflexo daquilo. Por quê? Será que você está com raiva de Deus porque Ele fez alguma coisa que você não queria que Ele fizesse? Porque Ele tirou você do emprego? Porque Ele não deu o que você queria? Porque Ele não fez como você queria? Eu não sei você, eu já entrei em guerra com Deus muitas vezes por esses motivos. E glória a Deus, porque Ele é misericordioso, é maravilhoso, poderoso e quer nos dar a paz e quis me dar a paz, e glória a Deus por isso. Eu me reconciliei com Ele novamente, aí a paz volta ao nosso coração. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa se encher do Espírito. Quando a gente não se enche do Espírito, o fruto do Espírito não se manifesta em nós, né? Então é uma guerra diária da nossa carne contra o nosso Espírito. A nossa carne quer prevalecer. Aí você tem que fazer ela morrer afogada lá, né? Matar ela para que o Espírito te encha. E aí Jesus fala assim: agora você é um agente da paz. Agora você é um soldado do príncipe da paz, né? Aí graça e paz para vocês. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de vocês e aonde vocês estiverem. Que vocês sejam pacificadores, que nós sejamos pacificadores. Que a paz invada o seu lar, o seu trabalho, o seu coração. Que o Senhor te ajude, me ajude, nos ajude a viver na verdadeira paz que só Ele pode dar. Eu ia pedir para você ficar de pé. Vamos orar, pedindo ao príncipe da paz que nos ajude. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não conheceu o príncipe da paz, que não entregou a sua vida a Jesus. Né? Só através do sacrifício de Jesus é que nós fomos reconciliados com Deus. Né? A nossa guerra com Deus acabou. E se você não recebeu esse Jesus maravilhoso e quer entregar a sua vida para Ele, para você voltar a ter paz com Deus, está aberto aqui o convite. E se você por algum motivo anda com o Senhor, conhece o Senhor, já receberam no seu coração, e existe alguma área da sua vida que está em guerra, estou falando aqui da palavra de Deus e o Espírito Santo está mostrando a você, no seu coração, na sua mente. Nós vamos orar para que o Senhor continue fazendo a boa obra dEle em nós, transformando a nossa vida. Amém? Senhor, nós te louvamos pela Tua paz, pela verdadeira paz que só o Senhor pode nos dar. Porque podemos respirar, podemos descansar, podemos andar tranquilos, porque sabemos que o príncipe da paz habita no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos oferece a verdadeira paz. Pai, não existe nada melhor do que a Tua paz. Obrigada, Senhor, porque Jesus se entregou em nosso lugar e nos reconciliou com Deus novamente. Obrigada porque temos paz em Cristo Jesus. Que a Tua paz seja derramada em nossos corações, Senhor. Nos perdoa pela guerra interior, pelo tempo em que lutamos e guerreamos contigo, em que quisemos ser independentes, Senhor, nos achando dono da verdade, achando que nós sabíamos, Senhor, qual era o plano melhor, que nós sabíamos qual era o melhor caminho, a melhor forma de ser feita. Nos perdoa, Senhor. Obrigado porque nós temos tantos exemplos na Tua palavra de homens e mulheres que foram transformados por Ti, que receberam a verdadeira paz, porque se arrependeram, se humilharam diante do Senhor, confessaram seus pecados, Senhor, e entraram em paz contigo novamente. Obrigado porque Jesus nos reconciliou contigo, Pai. Obrigado porque temos paz com Deus. Obrigado porque a Tua paz é que guarda o nosso coração. Como diz lá em Filipenses, que a paz do Senhor excede todo entendimento, e essa paz vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. A Tua paz nos guarda, é guardiã. Senhor, a Tua paz, Pai, é como um travesseiro que nós podemos deitar e descansar. Obrigado porque o salmista entendeu isso. E nós podemos dizer como ele: em paz
paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Obrigado porque a nossa segurança está em Ti. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-los, Senhor, nessa guerra, para que essa guerra seja resolvida e eles tenham verdadeiramente paz contigo, paz com Deus. Obrigado pela Tua paz. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.